Olá, pessoal, estamos aqui de volta hoje com uma convidada excepcional para te lembrar que você pode, e pode mesmo, gente, porque para ser a primeira brasileira que foi cheerleader do Patriots, não é para qualquer um, né? Prova realmente que você pode. E hoje aqui com a Lara Magalhães, que prazer ter você aqui, linda, maravilhosa, né? Ela já chega arrebentando, linda. Cabelo maravilhoso. Cabelo maravilhoso, sorriso, tudo, gente. Olha, primeira brasileira a ser cheerleader do Patriots. Hoje ela é presidente da Confederação do Brasil de Cheerleading e tá aqui para contar pra gente como tudo isso aconteceu. Porque não foi fácil, né, Lara? É muito simples, né? Chegar lá, você já nasceu linda, maravilhosa, então você chega lá com essa beleza toda e já conseguiu. Quem dera. Quem dera. Primeiramente, nós queremos agradecer o seu tempo, né? Que alegria, que prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por se disponibilizar para poder estar compartilhando com a nossa comunidade brasileira essa história de sucesso. E hoje a gente quer aprender mais. Eu já ouvi um pouquinho, tô super doida. A gente falei, para de falar que vai ter que falar no ar, porque eu tenho muitas dúvidas. A gente começa aqui, gente, conversar um pouquinho nos bastidores e aí o assunto começa a esquentar e a gente, não, para esse assunto, porque a gente tem que falar isso no podcast. Então vamos lá. Obrigada, querida. Um imenso prazer estar aqui com vocês, né? Realmente, assim, o convite veio na melhor hora possível. A gente está aí preparando a seleção brasileira para vir para os Estados Unidos, competir campeonato mundial. Então, realmente está sendo um aprendizado, assim, gigante, porque uma coisa é você ser atleta, outra coisa é você ser dirigente, outra coisa é você ser presidente. Então, a responsabilidade é muito maior, né? Sim. Então, eu queria agradecer vocês pelo convite e vai ser um prazer compartilhar, não só com vocês, mas com toda a nossa comunidade. Ai, que linda. Fala um pouquinho da sua história. Tá aqui há quanto tempo? Veio de onde? Gente, eu nasci numa cidade que tem 16 mil habitantes. Nossa. Chama Sabinópolis. Tem no mapa? Sabinópolis. Eu coloquei no mapa. Sabinópolis. Putz, grilo, nunca ouvi falar. Que parte é isso? Gente, é interior de Minas Gerais. Então, assim, é uma cidadezinha, né? Pequenininha. Carrega toda uma história da minha família. Vem de Sabino Barroso, né? Minha mãe é Barroso. Uau. Então, tem toda uma história por trás do nome Sabinópolis e tudo. E é coisa da vida, assim, né? Basicamente, eu fui a pessoa abençoada para colocar a cidade no mapa da NFL, no mapa do Brasil, porque hoje as pessoas... Mas, gente, quem que é essa Lara? É muito pra frente, né? Quem que é? Saiu de Sabinópolis pra dançar pro Patriots, fazer cheerleading pro Patriots. Cara, exato. que isso? Surreal. Regaçou. Realmente. Isso é só, né, na verdade, uma prova de que não importa de onde você sai, mas sim o propósito que você tem e o impacto que você vai ter com o seu propósito. Então, acho que assim, isso é uma coisa que foi muito bem trabalhada, né, uma questão familiar mesmo, que não interessa quais são as dificuldades, né? Se você tem um sonho, se você tem um propósito, primeira coisa é sempre confiar em Deus, sempre fazer o seu melhor, né? A gente é humano, a gente acerta, a gente erra. E se não der certo na primeira vez, a gente tenta de novo, né? Porque a gente é brasileiro também, a gente nunca desiste. É verdade. Então, assim, todas essas características estão ali dentro da menina que saiu de Sabinópolis. E tem horas que até eu mesmo falo assim, poxa vida... Eu saí daquela cidade, tipo, eu nasci numa cidade pequenininha e vim parar, né, no como você veio campo parar da aqui? NFL. Então, os meus pais, imigrantes, né, vieram para os Estados Unidos. Meu pai, ele veio tem mais de 20 anos. Depois a minha mãe veio e depois veio eu e meu irmão. E aí eu vim aos 14 anos de idade. Então, com 15 anos, eu comecei no cheerleading dentro da escola. High school. Uau. Que legal. E qual foi a escola? Até porque quando você veio, o cheerleading no Brasil não... Tinha cheerleading no Brasil? O cheerleading no Brasil, especificamente, ele teve início entre 2006 e 2009. Né? Então, foi bem na época que eu estava aqui. Então, os primeiros campeonatos e tudo, e eu não fazia parte lá, né? Porque eu estava aqui, não tinha como eu estar em dois lugares ao mesmo tempo. Qual foi a escola que foi o começo de tudo desse cheerleading? Foi a nossa Regional High School, né? Very nice. E legal.
foi muito legal, porque foi bem assim, full circle mesmo. Quando eu voltei, né, pro Patriots e tudo, e eu fui técnica da escola. Então, assim, a minha fase de técnica finalizou, né, o dia a dia, onde eu comecei. Então, isso pra mim também tava no meu bucket list, sabe? Eu queria ser técnica da escola onde eu comecei, porque eu acredito muito que a gente tem que give back to the community, né? Devolver o que você ganhou. Exatamente. Então, eu lembro que eu tava jogando vôlei, né? Geralmente os brasileiros, eles vêm, tudo. A gente tem um potencial maior no vôlei. O cheerleading não é o primeiro esporte que a gente vai, até porque a gente tá ainda muito embrionário no cheerleading, né? E aí, a minha técnica, né, passou no ginásio, eu tava jogando vôlei e tudo, ela foi e falou assim, olha, você é muito atlética. Eu acho que eu poderia te usar durante a temporada que você não está jogando vôlei no cheerleading. Eu falei, tá bom. E fui lá. Eu não sabia nada de cheerleading. Sabe o que é nada? É nada vezes nada. Não sabia o que era um salto, não sabia o que era um motion, não sabia o que era uma pirâmide, um stunt. Não tinha noção. Né? Nunca na minha vida passou pela cabeça ser cheerleader do Patriots. Porque eu realmente não achava que eu ia conseguir fazer isso, não. E aí, ela veio e, vem cá, me pegou pela mão. Então, eu quis ser essa pessoa. Que pegasse alguém pela mão. Exato. Ai, que legal. Então, quando eu consegui fazer isso, a gente tinha, né, o time da Nosser, quando eu era técnica, a gente disputou 2 campeonatos e fomos campeões dos 2 campeonatos que a gente disputou. E aí chegou um momento que o Brasil começou a crescer demais da conta, né? Um pouco por causa que o esporte já está sendo mais conhecido, as pessoas já estão entendendo melhor, as regras estão ficando mais claras e tudo, mas ainda era muito desorganizado. E foi aí que eu, durante a pandemia, resolvi fazer um curso de gestão esportiva. Então, no Brasil? No Brasil, online. O mundo parou, eu falei, bom, quando o mundo voltar, eu tenho que estar melhor. Exato. E o que eu fiz? Vai ter oportunidade, eu vou poder fazer essa universidade, né? Eu já sou formada em letras. Então, podia fazer a pós-graduação em gestão esportiva. E é o que eu gosto de fazer. Assim, minha paixão é realmente direcionar a gestão. E aí, comecei a fazer o curso, comecei a conhecer muita gente. O networking, isso você estava aqui? Isso, eu aqui. Fazendo online. Fazendo online. Mas fazendo isso na época do COVID. Isso na época do COVID. Isso. Antes de ser... Antes de ser Patriots. cheerleader do Patriots. Ok. Isso. E aí, quando o COVID acabou, eu consegui já implementar as coisas que eu tinha aprendido no curso para colocar o Brasil no eixo. Então, hoje, a gente tem uma gestão do cheerleading no país que é muito organizada. Então, assim, a gente já tem, né, uns vínculos com o Comitê Olímpico do Brasil, a gente já tem vínculo com o governo do país, a gente já tem campeonatos estruturados dentro de arena olímpica. Então, o nosso campeonato brasileiro, que aconteceu agora em dezembro do ano passado, ou seja, 3 meses atrás, né, ele contou com mais de 1.000 atletas de cheerleading. Uau! Isso no Brasil, isso no Rio de Janeiro, que legal. sabe? Então, assim... Você mudou a história. Eu e a minha equipe. Eu não fiz isso sozinha. Que legal. Eu acho que esse mérito, ele não é só meu, sabe? Ele é da nossa equipe, porque junto comigo... Uma coisa que eu escutei ontem no evento que fez uma diferença, assim, total, e eu acho que mais pessoas precisam escutar. A minha gestão, ela não é aquela gestão hierárquica, né? Que você tá em cima e tá todo mundo embaixo. Não. Um círculo. É um círculo, sabe? Isso faz total diferença. Total diferença. Porque a gente tem hoje, como consultores da confederação para a nossa seleção, 2 americanos, né? Que são os melhores coaches dos Estados Unidos.
Então, assim, por que eles estão ali? Né? Eles estão contribuindo para o crescimento do cheerleading no Brasil, porque eles entendem a importância, é a questão de propósito. Né? São pessoas que entendem que, tudo bem, eu já sou campeão de tudo. Né? Vontae Johnson, ele fez a série, né, Cheer, da Netflix. Ele é um dos nossos consultores. É uma pessoa que está, assim, lado a lado comigo, construindo o cheerleading num outro país. Uau. Então, é propósito, propósito. sabe? Aí, do outro lado, eu tenho a Kelly, né? Que também tem mais de 20 anos de cheerleading, já foi cheerleader do Patriots, é minha NPC sister, né? A gente fala que dentro do Patriots, a gente tem ali como se fosse uma irmandade mesmo, né? Dos cheerleaders. Então, ela está com a gente, auxiliando a nossa equipe feminina a fazer tudo que é necessário de preparação para a competição. Eles estão indo para o Brasil no final do mês, né? No final do mês, início de março, para finalizar essa preparação para o Brasil viajar em abril. Então, por isso que você estava mencionando que essa sua entrada do Patriots fez toda a diferença, por causa das conexões. Sim. Conexão Gente, é tudo. A realidade é Deus não une pessoas. Deus une propósitos. Sim, concordo. Propósito. E Uma aí, vez que assim, propósito se une, o negócio é bem maior, acontece E com quando a mais gente rapidez. para e pensa, né, assim, New England Patriots, qual que é a conexão do Patriots com o Brasil, ou qual que é a diferença que isso fez na minha vida e no cheerleading como um todo. As pessoas começaram a ver que, peraí, essa menina não é uma menina que está querendo só falar ou dançar no campo, ou na maioria das vezes balançar pompom, igual muita gente de forma errada, né? Por não ter conhecimento, mesmo fala. Para você ser cheerleader do Patriots, não adianta você ser uma excelente dançarina. Né? Essa questão do propósito, do trabalho com a comunidade, do que você faz pelo que você não é pago para fazer, ela conta muito mais do que a técnica que você tem especificamente. Então, quando você pensa e olha para uma cheerleader, para um cheerleader que está ali no campo, pode ter certeza que ele já passou ali por um processo seletivo com várias etapas. Então, hoje, dentro do Brasil, a gente está um pouco que replicando o processo que eu passei de seleção no Patriots. Então, assim, hoje o Brasil ele tem um processo de entrevista com os atletas, eles têm que aplicar para ser atletas, eles têm que fazer um monte de coisa. Então, não é só você ser bom, né? Porque hoje o Brasil ainda não está entre os 3 melhores do mundo. Esse é o nosso objetivo de 2023, né? A gente está entre os 3 melhores pan-americanos. Nós somos vice-campeão do campeonato pan-americano que aconteceu lá no Chile esse ano. Só que a gente precisa aprender. E para você aprender, você tem que ter muita humildade. Né? Então, assim, você chegar e falar, poxa, eu não sei, eu preciso aprender, isso é difícil. Isso só tem quem tem propósito. Quem ganhou o primeiro lugar? O primeiro lugar foi o Chile. A gente só perdeu pro Chile. Os donos da casa. E já puxamos um pan-americano para acontecer no Brasil. Então, assim, a minha carreira, né? Contribuindo também com a economia de lá, né? Sim. E eu acho ajudando, porque esporte é muito importante. Sim. Esporte é algo que muda a vida de um jovem. Você tem atletas, eu tive, e é muito importante. Com certeza. Então, eu acho trazer isso para nossa cultura. Isso. Fazer isso ficar mais forte na nossa cultura é muito bom. E assim, quando a gente para e pensa, né, que as pessoas que estão envolvidas todas no processo hoje da seleção brasileira, da confederação, do cheerleading a nível mundial, elas têm muito essa questão de propósito, né? E isso faz muita diferença mesmo, porque chega um ponto que fica exaustivo, é muito cansativo você treinar, você ter que arrecadar, fazer fundraisers, e isso e aquilo, né? A gente ainda não é um esporte 100%
rentável. Então, assim, você está trabalhando para isso. Mas quando a gente pega e vê que isso está acontecendo, mas que para todos os outros esportes chegarem onde eles estão, eles passaram pelo mesmo processo que a gente está passando, você consegue comparar e ver que a gente está indo numa velocidade muito mais rápida do que vários outros esportes. Então, assim, por que isso acontece? Não adianta você só idealizar algo. Então, assim, tem muito trabalho por trás, tem muita gente envolvida. Por isso que eu falo, o mérito, ele nunca vai ser só meu. Porque nada que a gente constrói de assim, grande mesmo, ninguém constrói nada sozinho. Não é Possível. Então, tem que ser um time, sabe? Então, assim, o nosso time hoje, a gente tem também, né, dentro da nossa comissão diretoria ali, o Cedric Williams. O Cedric, ele trabalha diretamente com a Rebeca Andrade. A Rebeca Andrade é campeã de ginástica, né, mundial. Então, assim, a gente tem uma sorte muito grande. Por quê? O Cedric também tem um propósito, né? E o propósito de fazer a diferença na vida de tantas crianças. Hoje a gente tem atletas na seleção que ano passado não tinham o mesmo tipo de comportamento, de visão, de organização, de orientação que tem hoje. Exato. Então, qual que é o impacto que eu quero deixar? Eu não vou levar nada daqui. Qual que é o legado que vai ficar, né? Realmente, o cheerleading mudou a minha vida. E hoje é minha responsabilidade mudar a vida de tantas outras pessoas através do cheerleading. Investir em pessoas, é o que a gente estava falando. Você está investindo em pessoas. Para melhorar o mundo, você tem que investir em pessoas. Sim. Você está mudando o mundo porque você está investindo em pessoas. É isso aí. Agora fala, então, como é que... Tá, 14 anos, chegou aqui, começou a fazer cheerleading com 15, né? Você tem uma filha de 13 anos. Tenho. Nasceu no Brasil. A Manu nasceu aqui nos Estados Unidos. A Manu nasceu aqui. Isso. E daí você foi pro Brasil, voltou e daí entrou no Patriots. Isso, então... Eu trabalhava, né, desde 2016, quando fundamos a primeira associação do Brasil. E você fundou a associação aqui? No Brasil. Lá, você já estava morando lá. Isso. Então, em 2011, né, a gente voltou para o Brasil. Eu era casada com o pai da Manu, a gente se separou e eu mudei de cidade. Nessa de eu mudar de cidade, meu sonho sempre foi, eu vou ter um time de cheerleaders. E eu falava isso pro meu pai, você é louca, vai trabalhar que vai ser melhor. Você foi pra onde? Qual cidade? Eu fui pra Belo Horizonte. Ok. Um pouquinho maior. Um pouquinho maior! Um pouquinho assim, desse tamanho grande. Mas, na verdade, BH é uma roça grande, né? Assim, todo mundo conhece todo mundo. E é uma roça grande. É uma roça grande. Nada além disso. Mas eu amo aquela roça grande, gente. Vocês não têm noção. E aí, quando eu fui para Belo Horizonte, eu fundei, né? Comecei no Jet Eagles. Jet Eagles por causa da igreja Getsemane. Eles tinham um time de futebol americano. E o time de futebol americano precisava de um espaço para treinar. Porque o futebol americano ainda também não é tão popular no Brasil. Exato. Né? E eu trabalhava em uma universidade. Onde era que tinha o bendito do campo. E onde que eu falo, Deus sabe muito bem o que faz. Eu estava na reunião na hora que chegou esse pedido. O meu diretor, que eu vivia buzinando na cabeça dele, né? Universidade, escola, tem tudo a ver. Então, você queria montar o time lá. Eu queria montar o time lá e eu ficava buzinando na cabeça dele. Aí ele virou, né? Chama Paulo, é um grande amigo meu. Ele virou pra mim e falou assim, pelo amor de Deus, agora vai fazer esse time de cheerleaders lá e vai se organizar com o pessoal do futebol americano. Gente, foi na base da persistência, tá? Persistência. Porque, assim, ninguém entendia nada. Essa menina é louca, essa menina tá perdendo tempo, não sei o que, tal. Com muito custo, ele deixou fazer. Aí, beleza. Foi aí que começou a associação. Ele que deu a ideia de associação, porque eu não tinha noção disso, né? Uhum. Tinha noção do que acontecia aqui nos Estados Unidos, mas eu também era muito nova, então não tinha nem discernimento para entender o que era uma associação. A dimensão das coisas, né? E onde que isso poderia chegar, que é onde a gente está hoje, né? Então, em 2016, aconteceu isso e tal. E em 2017, o time foi dando certo, foi crescendo e tudo. O Gilvande Pinho Tavares, ex-presidente do Cruzeiro, é primo da minha mãe.
Ai, que legal! E aí, nenhuma dessas conversas, né, eu fui pedir, olha, de novo, né, eu sempre sou aquela pessoa, gente, eu tenho uma dúvida, vocês podem me explicar? Porque eu não acho que você pode ser burrinha ali por 5 minutos, mas eu prefiro ser burrinha por 5 minutos e todo mundo rir do que ficar com dúvida. Eu também, eu pergunto. Eu sou assim. Eu também. Você pergunta mesmo. Não tem nada a ver, eu pergunto. A Thalita fica até assim, ela perguntou mesmo. Acabou de perguntar isso. Tá bom, é fazer o quê? Não fico na dúvida. E eu acho que foi assim até pra mim pro certo, inglês, tá sabe? certo. Porque eu cheguei aqui sem nenhum inglês, com 19 anos. Sim. Né? E nada, zero de inglês. E eu nunca tive vergonha de parar ninguém e perguntar. Eu nunca fui pra escola estudar. Tá? E eu aprendi inglês e falo inglês. Tem algumas palavras que eu não consigo falar. E ontem foi até lá no evento, ela falou de beach. Eu falei assim, nossa, sou eu. Então tem algumas palavras que pra mim é muito difícil. Mas eu aprendi inglês na rua. Como? Peraí, você falou isso. O que é isso? Você pode me explicar, por favor? Eu não tenho vergonha. Isso. Não tenho vergonha. Porque é que nem você falou. É melhor passar por burra 1 segundo do que ficar uma vida inteira sendo burra e você não sabe o que está acontecendo. Pelo amor de Deus. É o medo, né? Ele paralisa. O medo paralisa as pessoas. E aí o medo de você se expor, de falar alguma coisa errada. Cara, hoje... hoje se eu pronunciar alguma coisa errada, ótimo, eu falo 3 idiomas e você, sabe? eu sou trilingual, meu filho, então tá tudo certo. Se eu falar alguma coisa errada, tá tudo bem, sabe? Exatamente. Mas é um processo pra gente até aceitar isso mesmo, né? Porque a gente vai crescendo na cultura americana em que a gente tem... assim, um privilégio gigantesco de falar os 2 idiomas. Nossa, de ter essa oportunidade, muito. sabe? De poder comunicar com muito mais pessoas. É muito simples. E aí eu vejo algumas vezes as pessoas, porque eu não quero que meu filho fale português. Isso. Cara, não faça isso com seu filho, de verdade. Sabe? Deixa ele aprender 2, 3. Se puder, vai lá, coloca no francês também, no alemão, e tudo. Por quê? Porque isso vai abrir muitas portas para eles. Às vezes não é aquele diploma específico que você precisa, mas por ter o idioma, exatamente. é onde que vai a diferença. E eu acho que isso foi um dos pontos mais importantes para eu conseguir entrar no Patriots. Sério? Porque eu era trilingual. Eu conseguia conectar com muito mais pessoas. Com muito mais pessoas. Então, assim, as pessoas, elas chegavam, né, os torcedores, a pedir, a gente quer a Lara nesse evento. A gente quer ver a Lara dançando. A gente quer ver a Lara fazendo isso. Cadê a Lara? Entendeu? Isso chegou a ser uma coisa que incomodava as outras meninas. Por quê? Porque elas estavam na desvantagem nesse aspecto. Faz sentido. Então, aí você tava no cruzeiro. Aí você não teve vergonha de perguntar. Não tive vergonha. Fui lá no Gilvan e falei, Gilvan, montei um projeto bonitinho, organizadinho, né? Levei pra ele e tal, vem aqui tomar um café comigo e tal, aquela coisa de mineiro. Falei que Pão de queijo. BH é uma roça grande, quem é de lá, quem gosta, sabe muito bem o que eu tô falando. E aí começou, né? Ele falou assim, olha, eu não vou te dar R$1, porque eu não posso tirar dinheiro do futebol para investir em qualquer outra coisa. Mas eu vou te dar a marca. Então, você pode usar o nome do Cruzeiro e você fica responsável por toda a organização. Financeiro, tudo. Tudo. Uau. Aí eu fui e falei uma grande assim... responsabilidade. E isso foi em 2017, eu tinha menos de 25 anos. Baby. Já com uma filha. E com uma filha. E tentando trabalhar e ainda criar o seu time de cheerleader. Isso. Fácil, né? Não. Claro, super fácil. E vou falar uma coisa pra vocês. O tanto de não que eu recebi antes de chegar nesse sim, vocês não têm noção. As pessoas olhavam pra mim, literalmente falavam comigo, você é louca. Você não tem noção do que você está fazendo. Você está perdendo seu tempo. E graças a Deus que eu peguei aquela historinha lá do sapinho, surdo, mudo, cego, e fui subindo. Por quê? As pessoas têm as limitações delas. E às vezes elas querem passar as limitações delas para você. E é onde a gente tem que ter coragem e força.
Porque é muito difícil pra mim foi muito complicado, né? Ser mulher, ser nova. Tem a questão da beleza que muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Porque as pessoas acham que você tá conseguindo chegar onde você tá conseguindo chegar porque você é bonita. É verdade. Esquece todos os títulos que você tem na parede. Esquece E o tanto que você todo o trabalhou. estudo. Isso. Não foi sorte. Você é muito bonita. Deu sorte. Exatamente. Nasceu Porque nasceu a gente bonita. tem que, a realidade é o que eu te falei, quando a gente tem, né, as nossas inseguranças, Isso. a gente tem que colocar no próximo. A culpa é minha, Porque põe em quem eu quiser. Porque daí faz a gente se sentir melhor. Porque se a Isso. Lara é bonita e chegou onde ela tá porque ela é bonita, eu não cheguei em lugar Só nenhum. porque eu não sou bonita. Porque eu não sou exatamente. Isso. Porque eu não tenho corpo, eu não tenho uma bunda grande. Então, assim, a Isso. gente, nós fazemos Sim. isso pra ter uma desculpa pra nós se sentirmos melhor. Não tem nada a ver com a Laura, tem a ver com o que tá dentro de mim. Isso, exatamente. Então, assim, e aí você coloca uma menina de 25 anos querendo colocar o cheerleading dentro do futebol brasileiro. Porque, assim, hoje olhando pra trás... E pra te falar a verdade, eu acho que eu nunca vi cheerleader no futebol. Não, só teve as do Cruzeiro, que eram Ai, tá vendo? fantásticas as minhas meninas. E aí eu tenho também que agradecer o Marconi Barbosa, que na época ele era o diretor de marketing do Cruzeiro. E virou um grande amigo meu também, porque tadinho, ele apanhou junto comigo, gente. Porque chegavam umas coisas, eu tinha umas ideias muito americanas, né? E eu queria implementar isso porque eu queria que as pessoas tivessem acesso ao cheerleading. Tipo, cara, isso aqui é tão legal, mas tão legal, que as pessoas têm que ter acesso. E eu não tinha maldade, sabe? Nunca foi por maldade nem nada. E aí eu chegava, falava com ele, olha, tem esse projeto, vamos montar a escolinha de cheerleaders do Cruzeiro, não sei o quê, Gente, e ele chegava, Lara, calma, a gente tá no Desce, futebol planeta Terra. brasileiro, que é mais complicado um pouquinho. E ele tinha todo o cuidado, assim, sabe? De chegar, de conversar, de não te colocar numa situação, tipo, te falar um não, mas de Sem uma te forma... colocar pra baixo. Isso, Yes. exato. É. Então, assim, aí a gente foi conseguindo trabalhar e tudo. Depois ele foi pro Paysandu, e aí eu ajudei ele com a equipe de cheerleaders, e foi aí que ele virou pra mim e falou assim, agora eu entendi o porquê você é você. Porque ninguém conseguiu fazer o que você fez. Porque você conseguiu colocar o cheerleading dentro do Mineirão. As nossas apresentações eram no Mineirão. Num estádio de futebol, porque eu tive que ir atrás de patrocinador, eu tive que ir atrás de lugar pra E treinar. você conseguir patrocinador pra uma coisa já comum é fácil, né? Mas uma Agora, coisa que uma não coisa tem. que ninguém faz, Gente. que é tipo assim, o que é isso? Deve ter Aham. gente que falava assim, mas o que é isso, cheerleading? Nunca ouvi falar. O que é isso? Isso. Literalmente, não era? Exatamente. E aí, onde que eu tenho que agradecer também muito o pessoal dos supermercados BH, que foram grandes apoiadores sempre e participaram da minha etapa de vinda pro Patriots. Porque um dos donos, né, o Bruno, ele é muito amigo meu. Ele veio pro Super Bowl em 2017 e mandou um vídeo pra mim, porque como eles eram apoiadores, né, do Cruzeiro, veio acompanhar e falou, olha, que legal, cheerleaders, a gente ajuda no Brasil. E viu isso lá e falou assim, nossa, igualzinho que você faz. E me mandou e falou assim, ó, tá faltando alguém aqui. Eu falei assim, pô, a gente poderia muito bem aprender sim, porque a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode evoluir. E vai aí na questão do perguntar. Aí eu mandei um e-mail pra Tracy Sermonte, que era diretora de cheerleaders do Patriots. Foi diretora do Patriots por 27 anos. Uau. Ela está no Hall of Fame do Patriots, no Gillette Stadium, né? É uma pessoa, assim, que não me viu vestir o uniforme do Patriots, mas foi a pessoa que me deu a oportunidade. Porque eu mandei um e-mail para ela perguntando o que a gente podia fazer para, né, vir para cá, aprender com eles, o que eu podia melhorar no Cruzeiro. Ela foi e me convidou pra vir fazer parte do Patriots. Sério? Sério. Mas assim? Sério. Rápido assim? Foi. Um e-mail. Um e-mail. Gente. Quando eu recebi o Ela e-mail viu o de impacto que ela volta... tava fazendo lá no Quando- Brasil.
quando eu recebi aquele e-mail, eu falei assim, não, peraí, eu tô lendo isso certo? Eu não acreditei. Que lindo. Porque, assim, de verdade, uma menina. Vamos lá. Saindo de Sabinópolis. Sabinópolis. Gente, a cidade minúscula. Sabinópolis, né? Entendeu? Foi para Belo Horizonte fazer um projeto que quase ninguém acreditava em Belo Horizonte. Que não A verdade é existia no essa. Brasil, praticamente. Exato. E aí ela me convidou. Quando ela me convidou, eu falei assim, será que ela tá sendo gentil? Eu achei que ela tava querendo só ser gentil. E ela não. Talvez vim só fazer uma visita, né? Alguma coisa assim. Gente, não. A Tracy, ela tinha todo um planejamento pro que eu precisaria aqui. Uau. Pra aprender, pra levar pra lá. Assim... Estando no time, você ia ver todo dia o que ela criou ali. Isso, e pra assim que você eu aprende pudesse pra replicar. você replicar. Exatamente. E a Tracy... Aí veio a pandemia. Ela quis deixar legado. Ela deixou. Ela não quis. Ela deixou. Exatamente, mas esse era o gol dela, deixar um legado. Isso. Não só nos Estados Unidos, não só no Patriots, mas no mundo. Exatamente. E hoje, o processo que a gente usa para selecionar os nossos atletas da seleção é o mesmo que ela usou comigo. E qual é? Entrevista. Você tem que fazer, além dos skills, das habilidades necessárias, você tem que fazer comunitário. A gente está desenvolvendo agora os camps da CBCD Academy, em que os atletas da seleção vão ensinar o cheerleading para as outras crianças de nível abaixo deles. Então, assim, that's nice. não só para a gente poder expandir o cheerleading, mas para as pessoas aprenderem como fazer o cheerleading da forma correta, segura, e que cheerleading é um esporte, sabe? Eu acho que hoje o nosso principal obstáculo é as pessoas entenderem que o cheerleading é um esporte. O desafio. Seu maior desafio, no caso. Eu acho que, assim, um obstáculo mesmo. Porque o desafio, ele é mais fácil. O obstáculo, você tem que ir quebrando ele ali para ele poder diminuindo, sabe? Então, esse é o nosso trabalho. Esse é o motivo pelo qual chegou um ponto no Patriots que um dia só tem 24 horas, gente, não tem como, né? E eu tive que tomar uma decisão. Então, ou eu vou seguir sendo a Lara, cheerleader do Patriots. E aí, a Tracy faleceu de câncer. Então, eu acho que isso teve um impacto muito grande na minha continuidade no Patriots. Porque ela já deixou tudo certinho, o que era para me fazer antes dela falecer. 4 dias antes dela falecer, ela conversou comigo. Uau. A camisa do eu tô Cruzeiro... agora, olha. A camisa do Cruzeiro foi enviada para ela. Então, assim, foi uma conexão muito mais do que apenas ser cheerleader, sabe? Ser uma cheerleader da NFL. Isso é muito importante. Isso é, sim, um objetivo que alavancou minha carreira. Ponto, sabe? Isso fez uma diferença gigantesca. Porque foi aí que as pessoas começaram a, tipo assim... Cara, eu vou escutar essa menina. Ela deve ter alguma coisa pra falar, sabe? Mas o propósito hoje é de continuar o que a Tracy começou. Então, assim, isso me traz muito orgulho poder ser a pessoa que tá dando essa sequência no Brasil e vou um pouquinho além, a América do Sul. Uau! E você ficou quanto tempo no Patriots? Entre seletiva, entrar no time, tudo, foram 3 anos. Então, eu aprendi muita coisa. Muita E você falou coisa. que a seletiva é a entrevista, os skills, né? As habilidades e o que mais? Então, tem a parte de media training. Então, a gente tem que estudar tudo sobre o time, né? Então, assim, quantos Super Bowls o Patriots tem? O Patriots tem 6. Nos últimos 20 anos, continua sendo o maior vencedor da NFL. Ponto. Mas eu tinha que saber. Hoje eu não lembro de cabeça, gente, porque já faz um tempinho. Mas eu tinha que saber as 11 participações do time no Super Bowl, porque nós ganhamos 6, mas a gente participou de 11, né? Então, a gente perdeu 5. Eu tinha que saber o nome do estádio, qual foi o placar, a data do jogo e
pontos principais, muito importantes, assim, do Patriots, né? O Patriots, ele faz um trabalho gigantesco com a comunidade. Existe o Patriots Foundation, que é esse braço do voluntariado, sabe? Foi muito legal. Uma das ações que eu mais amei mesmo foi o Operation Backpack, que foi quando a gente foi colocar material escolar para as famílias de veteranos para fazer essa doação. Então, assim, você via ali a comunidade trabalhando em prol do outro, sabe? Sem ganhar nada em troca. Tipo, justamente essa sensação de comunidade mesmo. Além de subir e descer as rampas do Gillette Stadium. Então, física, a parte física. Isso faz parte, sim. Já subi aquelas rampas, várias já vezes. desci correndo várias vezes. E assim, o processo seletivo, ele foi muito bom pra mim. Porque ele me fez enxergar o meu potencial, não só dentro do Patriots, mas o que eu poderia fazer além, sabe? Então, ele me projetou. E me mudou também. Muito, muito assim, a questão de prioridades, a questão de seu dia só tem 24 horas. É difícil o treinamento? É difícil o treinamento. Além, né, de ter essa parte de treinamento de mídia, de ter essa parte de física e tudo, tem a parte mental também, né? Que você tem que estar bem, você tem que ter esse cuidado mental para você estar representando o Patriots na sua melhor fase em si. Então, assim, eu moro em Cape Cod, então imagina, eu tinha que chegar dia de jogo com 5 horas de antecedência. Então, geralmente, a gente tinha jogo 1h da tarde, eu tinha que estar no estádio, pronta, cabelo, maquiagem, unha, tudo, 8 horas da manhã. E eu moro no Cape. Ou seja, 1h30 de carro. Então, o meu 8 horas da manhã 6 de casa. era sair 6 horas da manhã. Acordar às 4. Exatamente. E foi assim, uma temporada inteira. Então, tem esse lado também, que é um lado que começa a pesar. Eu já não tenho 18 aninhos mais, né? Eu já tô aí com 32, então, realmente, essa parte começou a pesar. E foi bem quando a confederação deslanchou. Então, eu vejo hoje a minha presidência como algo que foi direcionado assim, sabe? Eu acho que a Tracy, ela via muito isso em mim. Ela sabia que isso ia acontecer. Então, ela apostou. Porque eu não conheço ninguém que foi convidado para vir de outro país fazer seletiva pro Patriots. Sem ela te conhecer pessoalmente, sem ter visto você... Nada, gente. É Deus mesmo purinho também. Eu acho que é propósito. E qual foi a sua maior dificuldade? Qual que você, assim, que você vê assim, cara, a coisa mais difícil de eu overcome, né? De eu conseguir, de eu passar, que eu passei, a fase mais difícil. O que foi? Eu acho que o mais difícil para mim foi a questão, assim, no Brasil eu estava muito acostumada a ter muita gente, né, próximo, junto, você sai com o time, você faz isso, você faz aquilo. Então, eu senti muita falta de pessoas, sabe? Porque o americano, ele é mais frio, o americano, ele realmente é mais reservado, né? E a gente que é brasileiro, não, a gente já chega, quer abraçar, quer isso, aquilo. Vira a melhor amiga, rapidão. Exato. E eles não são assim. Então, hoje, olhando para trás, né, eu vejo que essa foi a minha maior dificuldade. Você sentia falta e saudade calor desse humano. calor humano. Calor humano. Lá era mais business. Todo mundo ia, praticava, dançava. Eu acho que é o mundo profissional dos esportes. Eu acho que talvez essa seja a diferença, né? E assim, não foi tão diferente quando eu comecei no Cruzeiro. Só que como eu já estava no Cruzeiro, eu fiquei no Cruzeiro 2 anos, então eu já tinha você era brasileira no meio de brasileiro, gente. Brasileiro então, assim, tem um calor tem aquela humano bagunça, diferente. assim, sabe? E aí chegava... Por exemplo, o nosso time do Cruzeiro, a gente chegou a ter 3 times. Então, assim, a gente tinha um time infantil, sabe? E aí a minha filha fazia junto, né, e tudo.
Então eu tava muito mais próxima das pessoas. E é aquela questão, gente, esse final de semana depois do treino a gente vai comer um churrasquinho. É isso. Eu sentia muita falta disso, sabe? Sair do treino. Porque assim, a gente saía depois do jogo, ia comer alguma coisa. Mas não era um churrasquinho em casa. Não era churrasquinho em casa. Era um hambúrguer no Sport Bar. Isso. Né? É um hambúrguer num come restaurante rapidinho, de vai esporte, embora, não se fala mais, é bem diferente. Diferente de você estar num quintal de uma casa, comendo churrasco com o dedo. Você pega a carne com o dedo e come. Mas é porque ali vira uma família, né? Ali vira uma família, essa questão. É que a gente se une, né? Nós brasileiros, a gente se une e vira parte de todo dia. Não tem aquela barreira de a gente, né, treinou hoje, saímos, comemos, aí vai se falar no próximo treinamento daqui 3 dias. Não, já chega em casa, já manda mensagem, né? No outro dia de manhã, ei, amiga, que você... Não é assim? Já é uma coisa que o relacionamento é um pouco, a gente se relaciona diferente. Eu acho que a questão é, a nossa convidada de ontem, se eu não me engano, falou que no americano não é frio, ele é prático. É muita praticidade, né? Tudo muito prático. É trabalho, oi, tudo bem? O brasileiro não, ele já tem aquela... Eu falo assim, o meu tio, né, quando os meus pais vieram para os Estados Unidos, a gente ficou morando com eles até o nosso processo andar e etc e tal. E o meu tio, ele foi vereador. O meu tio, ele é assim, ele para conversar... Político. Exatamente. E assim, ele fica ali, tipo, horas e horas e horas. E o tempo que eu morei com eles, minha mãe fala, nossa, você puxou demais seu tio. Pelo amor de Deus, acho que você puxou mais que os filhos dele. Por quê? Porque realmente, assim, eu gosto disso, sabe? De ir, de conversar, de estar perto. E isso eu sentia muita falta mesmo. Acho que foi, assim, o principal. As outras coisas, não. As outras coisas, treinamento no Brasil sempre foi punk mesmo. Vida de atleta é isso. É muito difícil. Né? E você, como cheerleader profissional da NFL e do Patriots, a cobrança é muito maior. Né? É muito maior. Quantas horas de prática por semana? De dança, especificamente 12. Só de treino de dança. Fora as outras coisas. Aí você tem... o treinamento, né? Preparação física. Aí então, você tem salão, no mínimo academia. 40 horas. No mínimo 40 horas. Não, sabe o que eu falo? Às vezes as pessoas pensam assim, esporte, gente, não é fácil. É muito mais difícil você ser um profissional de qualquer esporte do que você ser um profissional de morgue, de um advogado, um médico, porque você vai fazer uma faculdade de medicina e provavelmente, eu não sei a porcentagem, tá? Tô falando isso aqui da minha cabeça, 50% dos médicos têm muito sucesso e uma carreira de super sucesso e vai ganhar super bem. No esporte... É o contrário. É literalmente 1% das pessoas que entraram pro esporte que vão ter sucesso e ganhar bem. Sim. Ok? Porque, e o sacrifício é gigantesco, porque é o que nem eu falo pro Lucas, meu filho, inclusive o Lucas tá jogando o primeiro jogo dele na Espanha hoje, tô super feliz. E ele joga futebol. Eu falo, filho, você tem que fazer mais do que todo mundo. É isso. Se você quer realmente ser um profissional, se você quer jogar profissional, se você vê que seus amiguinhos estão treinando 2 horas por dia, você treina 3, ok? Você tem que dormir cedo, você tem que acordar cedo, você tem que se alimentar nas horas certas, você tem que ter 6 refeições por dia, você tem que cuidar do seu corpo, porque o seu corpo é a sua ferramenta de trabalho. Gente, cuidar do corpo é algo muito difícil, porque você tem que se alimentar bem, você tem que dormir no horário certo, tem que dormir o tanto de horas certas, você tem que beber suficiente líquido. E tem que estar bem mentalmente. Cara, é muito mais porque fácil. Porque se não tiver bem mentalmente o atleta, você não tem resultado. Fora isso, por exemplo, nossa ferramenta de trabalho aqui, no caso, vamos falar da Lelê, né? A Letícia, nossa deusa ali, ela tem as ferramentas de trabalho dela. É mais fácil cuidar daquela ferramenta de trabalho pro seu trabalho do que cuidar do seu corpo. Sim. Exige muita disciplina. No Patriots, né, no processo seletivo do Patriots, e aí a gente vai ver uma relação muito legal com o Brasil. Dentro da seletiva, né, no processo todo, são mais de 1.000 inscritos. Olha para você ver. Quantos que passam? Para a primeira fase, passam 80.
Ou seja, 0,8%. Aí, calma, que a gente... 0,8%, isso não do chegou que a Mais de 1.000. 1%. Você tá colocando 1.000, então vai ser menos do que isso Isso. ainda. Vamos lá. Exatamente. E aí, depois desses 80 aí, é a semifinal, não é a final. Vai ser cortado 20. Então ficou 60. O time final são 34 pessoas. Então é de 34 a 1.000. É mais ponto de 1.000. 34. Gente, é 3%. É. Ponto 3%. Ponto 3. É menos isso. de 1%. 1% de 1.000 são 100. A mim, não. 1% de 1.000 é 10. Você tá certa, 3%. Cara, é uma loucura. Isso no Patriots. Aí vamos levar isso pra realidade hoje do Brasil, do cheerleading Não, é no Brasil. 3%. É 3%. 3%. Nós tivemos... Surreal. Demorou pra chegar nessa 3,4. matemática. Demorou. A gente ficou até quieta, Ficou porque até a gente quieta, sabe... Não, é. Eu tô assim, Se é 1.000, deixa ela pegar a calculadora. Se é 1.000, Ô, se é 1.000, benção. se é 1.000, 34 são selecionados, é Precisa de um corte. 3,4%. E aí a gente Então, todo tem... mundo chegou nessa conclusão um tempo atrás e você pensou, puxou a calculadora, cortar essa merda. pensou de novo. Ela vai fazer um corte e vai colocar, porque ficou muito bom. E aí voltou Mas é ainda. 3,4, mas eu falei certo. Mas estava muito Você tava- fácil, por que é de que- 1.000. É de 1.000. É um número redondo. Vamos lá. E aí, quando a gente traz essa realidade pro cheerleading brasileiro, né? Em comparação, nós tivemos 100 meninas fazendo seletiva para entrar em 24 lugares. Bem menor a competição. É menor, mas a gente tá falando de muito um menor. país em que o cheerleading começou agora. O que a gente escuta é que, Lara, o cheerleading começou de verdade fazem 5 anos. É verdade. Então, assim, é um número muito pequeno comparado ao Patriots. Mas é 10% comparado ao New England Patriots, entende? Já tá crescendo muito. É um crescimento, Grande. por exemplo, em 2022, eu acho que a gente teve 60. O crescimento Dobrou. está sendo muito mais rápido. Exatamente, o crescimento tá explodindo. E é o que eu falei. Tem A uma questão assim, necessidade. Exponencial. exato. Então, hoje os nossos atletas que estão na seleção, eles têm que ser os exemplos para os menores, para quem está vindo. Porque o objetivo do Brasil, ele não é só chegar e ficar entre os 3 melhores para esse ano. A gente tem um planejamento, e aí já entra toda a questão estratégica da seleção, toda a questão que está sendo trabalhada agora, que precisa ser colocada com objetivos muito claros. Então, assim, quando você faz a seletiva do Patriots, é muito claro o seu objetivo. É representar o campeão 6 vezes da NFL. O único nos últimos 20 anos. A gente sabe que tem um outro time, se eu não me engano, é o Steelers, Pittsburgh Steelers, que também tem 6 anéisinhos, mas não é nos últimos 20 anos. Então, dentro dos últimos 20 anos, é só o Patriots. É huge. E hoje, enorme. dentro qual que foi a mudança, assim, principal, pra mim, do cheerleading brasileiro, foi exatamente a mentalidade. Nós não estamos, né? E isso aí veio a primeira pergunta, porque eles passaram pela entrevista, tiveram que mandar vídeo, tiveram que fazer todo um processo. Você está preparado para trabalhar sob pressão de ser o time que vai conquistar o primeiro pódio da história do Brasil? Uau. Então, isso faz diferença. Então, assim, eu fui a primeira brasileira do Patriots. E os times que nós estamos gerenciando, montando, trabalhando hoje, se Deus quiser, serão os primeiros da história do cheerleading mundial a subir no pódio. Do Brasil. Uau! Top. Top demais. Top. Então, é O propósito. propósito. Volta nesse propósito. E olha, eu creio que você pode. Com certeza você pode. Então agora você tá aqui nos Estados Unidos, gerenciando Isso. o time do Brasil daqui. Isso. Tem planos de voltar pro Sempre Brasil? vai para Orlando, porque vive em campeonatos lá, né? Isso. Tem planos de voltar pro Brasil, Lara? Então, eu sou apaixonada com o Brasil, né? Mas ainda
não é possível voltar 100%, né? Tem a Manu na escola, tem a situação familiar e tudo, então realmente hoje ainda não. Mas já tenho as minhas coisas lá, vou e volto, todo mês quase eu tô lá. Você tem que ir todo mês? Quase todos os meses. Agora, no início do ano fica mais fácil, porque como a seleção vem para cá, então eu fico mais resolvendo tudo o que precisa resolver em Orlando. Que é bem conveniente você estar aqui também por causa Sim. disso, né? Não, e isso é outro motivo pelo qual o Brasil está crescendo muito. Porque, querendo ou não, você tá bebendo da fonte. Tá bebendo da fonte, é. É uma cultura americana. Não adianta você praticar o cheerleading por praticar. Porque é legal, porque é bonito. É uma cultura, sabe? Você nasce cheerleader, né? Eu lembro que dentro do nosso poster shoot, né? Que eu até trouxe pra vocês gente, aí. lindo aqui, olha aqui. Gente, não é por nada, mas quando ela chegou com isso aqui, eu já falei com a Thalita. Não é por nada não, mas ela é a mais bonita que olha as coxas dela, é a mais bonita de todas. E ela falou, ela fez uma confissão aqui, que essa coxa dava trabalho lá, né? Porque olha isso, gente. É incrível, maravilhosa, linda. É lindo isso aqui, parabéns. E aí, assim, o trabalho, né, que a gente vai ter que fazer daqui pra frente é aqui nos Estados Unidos. Então, não adianta eu estar no Brasil. A nossa equipe do Brasil, de novo, é Circle, sabe? Então, assim, a gente tem 2 técnicos para cada uma das nossas seleções. Nós temos 3 seleções. A nossa delegação completa é de 90 pessoas. Então, assim, em abril Tem tá uma chegando. galera. São 3 casas que a gente já alugou, né, lá em Orlando, para poder hospedar todo mundo. Tem a parte toda de logística, tem a parte de alimentação, tem a parte de trazer menores de idade, porque uma das nossas equipes é júnior, então a gente tem ali os menores de idade, então tem que ter um cuidado extra. Claro. Então, assim, eu preciso estar aqui liberando tudo que é necessário junto com a entidade internacional, né, que é a International Cheer Union, da qual a gente é afiliado, para que as coisas andem. Então, no Brasil, a nossa equipe está fazendo um trabalho fantástico, porque eu acompanho tudo. Tem dia que dá uma tristeza, não vou mentir para vocês. De não tá lá, né? De não estar lá, de não poder, tipo, gritar junto com eles, Ai, e que abraçar, e pegar, assim, sabe? Porque eu tenho certeza que isso tá fazendo diferença na vida deles. O tanto de mensagens que eu já recebi, assim, de pais. Você mudou a história da minha filha. Ai, que bênção. Porque eles começam a Isso não tem acreditar que preço. elas podem, cara. Isso. Imagine pegar Não tem preço. uma menina nova e trazer ela pra Orlando pra competir. Isso. Você acredita nela, não tem Isso. nada mais do que, tipo, esse poder de alguém acreditar e investir em você. É. A gente conversou sobre isso no nosso evento. Sim. É um poder muito forte. Tudo que uma pessoa precisa é alguém que acredita nela. E dali, né? A Tracy não acreditou em você? O que isso fez pra você? Exato. E hoje eu posso ser a Tracy na vida de quantas outras pessoas, Exato, né? é verdade. E aí a gente já tá vendo 90 de cara. Então, assim, o cheerleading, ele crescendo, a probabilidade disso aumentar cada vez mais é muito maior. E aí agora o meu trabalho passa a ser criar as novas Tracies, né? Criar Porque a líderes. gente tem isso que passar o nosso conhecimento. A gente ganha um conhecimento, Deus nos dá essa oportunidade para que a gente consiga melhorar o nosso mundo, a nossa sociedade. Você guardar para você, você tá fazendo um desserviço para a sociedade. Então, assim, por isso que você me pergunta, mas você não quer ser coach? Não, porque se eu for coach, eu vou estar tomando o lugar de outra pessoa. Ela precisa começar onde eu comecei. Como atleta, passar por ser depois técnica, dirigente, e aí sim você tem um rio full precisa circle. fluir, né, lá? Sim. Porque o que acontece? O Mar Morto recebe muita águas de vários outros rios, mas ele é morto. Por quê? Porque não flui, porque não tem para onde sair, né? É considerado mar morto. Então, quer dizer, precisa fluir. Você recebe, flui, porque daí é águas vivas. Sim, E sim. isso faz a diferença. Isso é que move o mundo, que move a comunidade.
e que fazem as coisas acontecerem. É verdade. E aí, por isso, né, a gente criou a confederação lá em 2016, que até passou, eu estava explicando aqui para a Andréia também, né, a questão de mudança de nome, justamente porque antigamente ela era a Confederação Brasileira de Cheerleading e Dança, com a evolução do cheerleading como esporte no caminho olímpico, né, porque isso também é uma outra novidade. O cheerleading está sendo cotado para ser um dos esportes a ser inserido em Los Angeles 2028, que é a nossa... Depois de Paris, vai ser Los Angeles, né? 2028, as Olimpíadas. Então, assim, quando você para e pensa a dimensão que isso vai tomar, assusta um pouquinho. Então, se a gente... entre o esporte e a dança, no caso. Isso, o esporte, o cheerleading como esporte. As competições de cheerleading sem ser torcendo para outro time, para outra modalidade. Sem ser, por exemplo, tô ali na beira do campo fazendo a apresentação. Aí é dança. Aí é dança, né? Entendi. E aí, quando você tá dentro de uma competição, e tem competições que são só de dança também, certo. Tá? Exato. Aqui nos Estados Unidos isso tá muito mais desenvolvido. A gente tem o NDA e o NCA. Então, um é cheerleading e o outro é dança, sabe? Isso tá muito evoluído. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir implementar isso no Brasil também. Tá muito evoluído, né? Que é cheerleader. Aqui é muito que minha filha é dançarina, já. né? Tem uma diferença enorme. As cheerleaders, a Carly não faz nem pom. Isso. Porque ela fala, eu não quero nem misturar. Tipo, é bem... diferente. As dançarinas ficam nas linhas delas. Isso. E as atletas ficam nas linhas dela. Mas tem umas que às vezes cross, porque elas gostam. Sim. Mas elas sabem a diferença é muito grande. Pra quem está aqui, eles já entendem essa diferença. Isso já é bem especificado aqui. E aí foi um dos pedidos que a Internacional fez pra gente conseguir o Brasil fazer a sua contribuição, né, para que o cheerleading seja inserido de fato nos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E a gente fez essa mudança, então hoje a confederação chama Confederação Brasileira de Cheerleading Desportivo, por esse motivo. Então, assim, a sigla continua a mesma, né, CBCD. E como a gente viu que o único caminho realmente é a educação, e aí uma coisa que você falou muito ontem, assim, a sua história, né, de vir, de ter que estudar, de ter filho, tudo, é um pouco parecida, né? Então, quando a gente pensa na CBCD Academy, é exatamente isso. Então, a CBCD Academy é o braço educacional da CBCD, onde que os atletas vão ser instrutores para as pessoas mais novas conseguirem aprender, e os técnicos que já são dos clubes All-Star que a gente tem no Brasil, nós temos 20 clubes no Brasil, eles serão as pontas ali para ensinar a parte técnica mesmo para esses outros atletas. Uau, que legal. Então, é efeito cascata, né? E a educação, não tem como. Então, a gente tá traduzindo tudo. Tá dando trabalho pra caramba. Eu imagino. Mas... Eu imagino. Levar algo novo pra um país, você tá louco. É muita coisa. Mas você fez acontecer. E estamos fazendo. Isso é o que move ela, né? É o que move a Lara. Dá pra ver a paixão desse sorriso. Que ela gosta do desafio. O olho brilha. Ela gosta desses desafios, ela gosta desse tipo de, olha, eu vou fazer acontecer. Se alguém falou que não, aí piorou. Se alguém falar, você é louca, é impossível, não dá, aí que ela faz acontecer mesmo, só pra provar que ela tá certa. E a realidade é que ela sempre vai estar na história da cheerleading no Brasil. Sim. Cheerleading pode explodir quando explodir, porque vai, como nos Estados Unidos, it's just a matter of time. Porque é ela só começou tempo. o legado. Você que vai sempre fazer parte dessa história. E isso incrível. É fantástico. Eu ainda vou escrever um livro, porque eu acho que as pessoas precisam ver não só as partes boas, assim, né? Tem as partes de dificuldade. Claro. O que eu tive que passar para chegar, né? Então, assim, passei por muito preconceito, né? Como eu falei, porque você é mulher, porque você é bonita, porque você não tem capacidade, porque você é imigrante. Você é muito nova. Você não pode. Não, eu posso sim. E foi mãe nova, né? Eu fui mãe com 19 anos de idade. Tá vendo? Tudo isso com uma filha, tá? E mãe solteira por um tempo, né? Mãe solteira. Assim, era tudo nas minhas costas. Era isso mesmo. Não tem obstáculo.
O obstáculo ela quebra, né? Que ela falou, A ela vai gente quebrando vai. até Vai quebrando, aparecer. Bye, bye. Tchau, tchau, obstáculo. Até amanhã vem o novo, eu não tô nem aí, já quebrei 10 nesses últimos 5 anos. O que é mais 1, 2, 3? Tô nem aí. É ou não é? Sim. Que lindo. Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas precisam encontrar o propósito. Porque muitas pessoas vêm para os Estados Unidos sem propósito. Ou às vezes com o propósito de, eu vou voltar para o Brasil. Mas o que você construiu aqui? Sabe? Para você, dentro de você. Eu não tô falando de bens materiais. Eu tô falando do que você construiu de experiência. Do que você tá levando para você e o que você está contribuindo para a sociedade. Porque a Tracy, ela deixou em mim um legado. E hoje eu passo ele para frente. Então, não é só sobre receber. É sobre dar e receber. É sobre essa troca, sabe? E eu tenho certeza que todas as pessoas podem contribuir de alguma forma, né? Ninguém é Todos tão nós pobre temos que não pra- tenha nada para dar ou tão Isso. rico que não tenha nada para receber. Ninguém é tão burro que não tenha nada para oferecer. Pra E ninguém é ensinar. tão inteligente, né, que não tenha pra tenha nada aprender. para aprender. Exatamente, é isso. É literalmente isso. Regaçou. Amei. Gente, que legal Amei também. estar com Nossa, você que hoje. gostoso. Deixa mais uma mensagem, tipo uma dica. Para aquelas pessoas que querem ser um atleta de sucesso, qual que é a maior dica que você pode dar para eles? Para ajudar. A melhor dica que eu posso dar é estudar exatamente onde você quer chegar. Por quê? Dentro desse estudar, você vai ver que o planejamento de talvez treinar fisicamente, ele é 20%, 30%. Não é mais do que isso. Para eu chegar no Patriots, eu tive que estudar sobre o time, eu tive que estudar sobre a história do time, do estádio, quando foi construído, tudo. Então, para mim, a principal coisa que você tem que fazer é estudar e planejar. Porque aí sim, você vai conseguir implementar tudo que precisa. Porque não é uma coisa ou outra que faz um atleta profissional completo. Tem que ser um pacote. É um conjunto. É um conjunto. Fechou. Obrigada, viu? Gente, olha Maravilhosa, só, amei. para você que tá aí nos ouvindo, você entendeu? Uma brasileira que saiu lá de uma cidade em Minas que não tinha nem no mapa, nunca tinha ouvido falar, você já tinha? Não. Chegou nos Estados Unidos, voltou pro Brasil, mãe super nova, entendeu? Com um monte de coisas que podia falar para ela assim, poxa, não consigo, não posso. Pois ela foi lá, provou, foi a primeira brasileira, né, do E Patriots. até então única. E até então única brasileira, única não tem ninguém brasileira. lá brasileira. Estou esperando passar esse bastão para próxima ou próximo brasileira que vai topar esse desafio. Exatamente. Então, se você tá aí, tem o sonho de ser profissional em qualquer esporte, hoje você viu aqui nesse podcast que você sim Pode.